Aviso: este podcast traz descrições de cenas de violência, inclusive de violência sexual. Recomenda-se cautela aos ouvintes mais sensíveis e recomenda-se, obviamente, que não seja ouvido na presença de crianças. Terceiro episódio: Outras histórias. No episódio anterior, do caso Atanásio, pelo mesmo Notícias Populares. Nós tivemos aqui, não sei se já levantou, o caso da loira fantasma. Sim, é muito falado. A loira fantasma era o que era? Foi um sensacionalismo da imprensa que criou um problema muito sério. A mulher morreu faz 6 meses. E eu fui até... Porque na época eu morava no Boqueirão. E a história da loira fantasma era uma loira que pegava um táxi, descia no cemitério do Abranches e entrava no cemitério do Abranches de noite. E daí um taxista contou e aquilo virou uma febre, vendeu o jornal, a loira que entrava, a loira que fazia isso, a loira que fazia aquilo. E virou a loira fantasma. Nos episódios anteriores, a gente analisou as reportagens sobre a prisão do pai de santo Atanásio em junho de 1984. Mostramos a fragilidade das denúncias que motivaram a prisão e destacamos as controvérsias da cobertura realizada pela imprensa neste caso. E se você ainda não ouviu os episódios anteriores, volta lá e ouve para entender melhor essa história. O objetivo principal deste podcast é mostrar, partindo da história do Atanásio, como foi a relação da imprensa com os cultos de matriz africana aqui em Curitiba desde o século XIX. E essa relação foi a pior possível. O primeiro jornal brasileiro foi a Gazeta do Rio de Janeiro, que começou a circular em 1808, depois da chegada da família real portuguesa ao Brasil. Em solo paranaense, o jornal O 19 de Dezembro foi o primeiro periódico produzido e publicado no estado. Ele surgiu em abril de 1854, 4 meses depois de o estado conseguir a sua emancipação de São Paulo, sendo elevado à categoria de província e tendo Curitiba como a cidade eleita capital. O 19 de dezembro tinha a suposta missão de atender interesses maiores do estado, seja lá o que isso signifique. Mas na prática, o jornal se notabilizou por publicar anúncios de compra e venda de pessoas escravizadas, como mostra um anúncio publicado na edição de 13 de janeiro de 1858, que dizia o seguinte: atenção, vende-se uma preta de idade de 20 anos, cozinha, lava, engoma e faz todo o serviço de uma casa de família. Para ver e tratar, dirigir-se a Paranaguá, na Rua das Flores, no número 5. E divulgava também recompensas por escravizados que fugiam, como mostra um anúncio publicado na edição de 15 de abril de 1871. Escravo fugido. Firmino, mulato, cor de índio, idade 24 anos, pouca barba, boa dentadura, bonita figura, altura e corpo regular, mãos delicadas, cabelo de negro, falta a humildade, bom domador e bom contador de animais, muito inclinado a jogo, fandango, etc. Levou no corpo calça e camisa de riscadinho trançado americano, paletó pardo, chapéu pardo pequeno e poncho de pano azul forrado de baitá vermelha. Levou uma trouxa com calça e camisa de algodão azul trançado e paletó de xadrez escuro. O dito escravo fugiu da cidade de Tatuí no dia 28 de março, onde estava para ser vendido. Quem o apreender e entregar nessa cidade, ao senhor Higino José Ribeiro, e na sua ausência a José de Almeida Belo, será bem gratificado. A cidade mencionada nesse anúncio ficava no estado de São Paulo. E nessa toada surgiram outros jornais em Curitiba, como O Dia e a República, todos voltados a atender interesses da elite econômica escravocrata da cidade e ligados intimamente com a Igreja Católica, embalados pelo cristianismo colonizador que foi imposto pela chegada dos portugueses. Portanto,
Os jornais da capital, que no século XIX e começo do século XX eram consumidos pela nata conservadora, tratavam ritos de matriz africana e as pessoas que os praticavam como a escória da sociedade. Não era incomum que os impressos cobrassem atitudes mais violentas da polícia contra quem cometia o que eles chamavam de macumba e feitiçaria. E nesse episódio, a gente traz um apanhado de reportagens de jornais de Curitiba que mostram como a imprensa abordava a Umbanda e o Candomblé no final do século XIX e no começo do XX. Além disso, trazemos também um caso que tem, se olharmos a cobertura da imprensa, muitas semelhanças com o caso Atanásio. É a prisão das chamadas Bruxas de Guaratuba, uma história emblemática que mobilizou a imprensa no ano de 1992. Mas antes de começarmos, eu quero destacar que a gente recebeu uma excelente notícia nas últimas semanas. Descobrimos que os inquéritos relacionados à prisão do Atanásio ainda existem. Eles são 3 e estão no Fórum de Piraquara. E a gente fez um pedido formal por meio do sistema Projude, com a ajuda de uma amiga advogada, a Josi. Agora é aguardar esses inquéritos para poder confrontar o que está nele com o que foi relatado nas matérias da época. Mas enfim, bem-vindos ao 3º episódio do caso Atanásio, uma produção do podcast Rádio Parágrafo 2, com o apoio da Meta e do ICFJ. Eu sou José Pires, idealizador, roteirista e diretor desse podcast. Gazeta do Povo. Polícia estoura antro destinado a atos de satanismo. Tribuna do Paraná. Diabo comandava a orgia. Diário Popular. Sacanagem do diabo. Figurões, garotas e crianças participavam de bacanal com fumo. A presença do diabo nos jornais paranaenses não é uma exclusividade dos anos 70 em diante. De forma indireta, a figura do maligno sempre esteve presente no imaginário das pessoas, e isso fazia eco na imprensa. Toda forma de crença que não se adequa ao modelo judaico-cristão é vista com os olhos do preconceito. Porém, o que muda a partir do século XX é a questão racial. O que preenche as páginas dos grandes jornais é a magia praticada pelos negros. Antes eram as bruxarias, agora são as macumbas. Eu sou o Rafa Pires Melo, idealizador, roteirista e diretor desse podcast. A esposa e 4 irmãs de Manuel Cunha Reis estão sofrendo de malefícios diabólicos, praticados por feiticeiras da freguesia de São José. Nós estamos na Vila de Curitiba, em 7 de março de 1763. Em 1775, o juiz ordinário, capitão Manuel Gonçalves Sampaio, resolve instaurar uma devassa geral para investigar os casos de feitiçaria. Uma devassa geral era um processo ou um rito processual judicial estabelecido nas ordenações do reino, de natureza criminal, com características inquisitórias que concedia pouco ou nenhum direito de defesa ao acusado. Esse rito processual vigorou no Brasil até a promulgação do Código Criminal do Império em 1830. Manuel Cunha Reis denunciou à polícia que Cipriana Rodrigues Seixas, negra liberta, grávida na faixa dos 40 anos, provocou doenças em sua esposa, 4 filhas e uma irmã. O denunciante afirmou que ela tinha um cartório de mulheres, cujo nome era Fuã. Em sua denúncia, acusava a Cipriana de fazer feitiços contra a sua família, que fazia com que as mulheres vomitassem baratas vivas,
pedaços de ossos, cabelos e pernas de sapo, entre outras coisas. As supostas vítimas melhoraram apenas após sessões de exorcismo praticadas pelo vigário. Ainda no século XVIII, mais 2 mulheres foram acusadas por feitiçaria em Curitiba. São elas Francisca Rodrigues da Cunha, de 60 anos, e sua filha Luísa Rodrigues da Cunha, de 23, ambas indígenas da nação Carijó, que estavam descalças no dia do julgamento. Francisca era casada com um escravo do hospício da cidade. Contra elas, pesava a acusação de terem matado o marido de Romana Álvares Teixeira, com o feitiço. A morte do esposo foi atestada por um feiticeiro que veio do vilarejo de Ponta Grossa para constatar o óbito por feitiço. Esses casos são objeto de pesquisa da professora Daniele Regina Volpato de Araújo e estão em sua tese de doutorado intitulada Direito e Feitiçaria na Vila de Curitiba, de 1750 a 1777. O que há em comum nesses casos é que aconteceram em pleno século do Iluminismo, e as acusadas foram condenadas e presas. O fato também, que chama atenção, é que eram mulheres, negras ou indígenas. No episódio anterior, trouxemos o caso da Loira Fantasma, uma lenda curitibana criada para vender jornal. Mas há também uma outra lenda curitibana que merece destaque. Estamos falando da Bruxa de Curitiba, conhecida por Ana Formiga. Anne O'Neill, como era seu nome verdadeiro, veio da Escócia e ganhava a vida fazendo a leitura da sorte e outros trabalhos para o amor. Tinha apelido de formiga pelo formato do seu corpo, além de ter hipoglicemia. Assim, toda vez que sua taxa de glicose baixava, ela passava mal. Por isso, muitas vezes, Ana aceitava doces como forma de pagamento pelos seus serviços. Era comum curandeiros aceitarem comida como pagamento. Estamos falando de uma época em que havia poucos médicos na capital do Paraná, e as pessoas utilizavam os serviços de curandeiros. Além disso, a economia rural, baseada na erva mate, era excludente para boa parte da população, ainda mais para mulheres e negros recém-libertos da escravidão. Ana ficou famosa a partir do jornal Diário da Tarde. Jornal Diário da Tarde, Curitiba, 8 de maio de 1899. Feiticeira, artes de Satanás. Ana Formiga é o nome da mulher que diz ter relações com Satanás, cuja vontade domina. É moradora à rua Doutor Pedrosa e, noite passada, teve uma questão com o cabo do 13º Regimento de Cavalaria e jurou vingar-se. Quando o cabo, no dia seguinte, foi abrir a porta da sua casa, encontrou no corredor, junto ao portal da rua, o seguinte: um pires de sal, 1 réis de cigarro, 2 moedas de 10 réis e um coração de cera enleado em retrospardo. Logo depois desse facto, devido à impressão recebida, a mulher do cabo caiu doente. A polícia tomou conhecimento do fato. Ana foi flagrada roubando doces e presa por um cabo da cavalaria. Você ouviu, na voz da Margot, que havia uma quantidade de fumo, 1 réis de cigarro, e um coração de cera enleada em retrospardo, isso é, um barbante. Clientes de Ana pagaram a sua fiança, mas a imprensa continuou criminalizando a mulher e atribuindo feitiços a ela. Jornal Diário da Tarde, Curitiba, 10 de maio de 1899. O caso da feiticeira. Novas notícias. Anteontem, demos notícia de que uma mulher de nome Ana Formiga praticava uma cena de feitiço, indo colocar no corredor da morada de um cabo da 13ª Cavalaria diversos objetos. Chegam-nos notícias de novas bruxarias. Hoje pela manhã, uma pessoa de respeitável família, ao abrir os batentes da janela da sua casa, encontrou entre estas e a vidraça uma rã seca, que tinha presa às pernas uma rosa branca e na boca uma cruz, formada pela justa posição de 2 pauzinhos. A um canto da janela foi encontrado um bilhete escrito com tinta roxa, letra péssima e de mulher, o bilhete. O bilhete dizia: Sista, pista, rista, zista. Eu, tu encanto, promode ser a vontade de Deus.
Esse bilhete que transcrevemos foi nos mostrado conjuntamente com mais objetos de bruxaria. É possível que se trate de mulheres que, inculcando-se feiticeiras, procuram subjugar a credulidade de terceiros, talvez para auferir resultados. Não seria mal que a polícia diligenciasse na descoberta dessas bruxas, dessas feiticeiras ou encantadas, como qualquer que lhes chame. O medo da suposta feiticeira foi criado pela imprensa. Ana passa a ser temida e odiada pela população da cidade. Cabe questionar, qual é o intuito de tal perseguição? Haveria outros interesses, como o de afastar curandeiros da cidade que começava a se urbanizar? Mas se isso fosse verdade, por que o mesmo jornal trazia anúncios de cartomantes em seus classificados? Seria puro preconceito contra outras crenças que não a católica? O que se evidencia é que o pânico criado pela imprensa encontra eco na população, que passa a atribuir a Ana todos os males. A semelhança com o caso de Atanásio é grande, quase 100 anos depois, e um bruxo sofre a inquisição da imprensa, atribuindo a ele poderes e mazelas diabólicas. Diário da Tarde, Curitiba, 6 de julho de 1899. Anas Formigas, novas feitiçarias. Na rua 13 de maio, número 3, morava Maria Honória, em companhia de uma filha. Ontem, ao abrir a porta da rua da sua residência, encontrou no corredor, colocados por um vão de porta, os seguintes objetos: um pires de sal, uma trança de cabelos sobre a qual estava enfiada uma agulha velha. Pelo chão estava espalhado um líquido oleoso. Maria Honória, espantada ante o que acabava de encontrar, correu à vizinhança a fim de perguntar o que poderia aquilo tudo significar. Os moradores da vizinhança correram até a casa de Honória e, do lábio de todos, brotou essa frase: um feitiço, artes de Ana Formigas. Examinada a casa, foi encontrado numa janela do lado esquerdo e por dentro da vidraça réis de fumo e diversos alfinetes amarrados em linha preta e branca. O número 5 da mesma rua foram também encontrados outras feitiçarias. Junto dessas casas residia Ana Formiga, cujas artes têm sido contadas várias vezes pelo diário. É possível que a feiticeira fizesse para vingar-se da pancadaria com que foi há dias corrida de casa aos gritos de "É Ana Formiga a feiticeira, a mulher do dedo humano seco". Seja como for, é caso da polícia pôr termo aos prodígios dessa mulher. Ana foi apedrejada e ameaçada pelos populares enfurecidos. Após esse fato, ela sumiu, provavelmente fugindo da violência, que era incitada pelo jornal. A mesma sorte não teve o curandeiro João Baquiano, que também trocava rezas por comida. João foi espancado pelos vizinhos, esfaqueado e arrastado até um quintal, onde suas roupas foram rasgadas e jogadas em uma fogueira em plena Sexta-feira da Paixão de 1906. Em 1942, foi feito um cadastramento dos centros espíritas da cidade, promovido pela polícia, médicos e farmacêuticos, com a intenção de separar o espiritismo do baixo espiritismo, como eram denominadas as crenças de matriz afro-ameríndias, como a Umbanda. Esse pedido, aliás, tinha sido feito pela Federação Espírita já em 1936. O fato de médicos estarem envolvidos no cadastramento se dá por tentarem evitar os remédios mágicos. Porém, o mesmo não acontecia com o padre Cláudio Morelli, que receitou chás e remédios caseiros até a sua morte. Mas nunca foi chamado de curandeiro, por ser padre, mesmo fazendo a mesma coisa: reza e remédios feitos por ele mesmo. Em 1919, foi presa a doutora Lúcia, curandeira que preparava remédios caseiros. Ao descrever a prisão, o mesmo jornal diz, abre aspas, "Para tal fim,
mandou à casa da Preta um agente que solicitou os recursos científicos da Preta. Esta foi a mais solícita que normalmente são os esculápios. E sem mais pesquisa, deu ao agente um líquido vermelho para beber. Fecha aspas. O termo esculápio é uma ironia, pois vem da mitologia greco-romana, onde Esculápio era o deus da cura. Na sua caça às bruxas, alguns dias depois dessa prisão, o jornal traz a notícia da prisão de Maria Jesuína de Carvalho, com a notícia com o seguinte título: A feitiçaria em ação, descrevendo-a como uma chefe de casa perigosa, que tira o diabo dos maridos, mas também o rouba de suas mulheres. O que foi apreendido na casa de Maria pelo delegado Jaime Belão foram, abre aspas, latas com terra de cemitério, ossos de animais, sapos secos, cabeça de alho cortada em cruz, sal grosso torrado, sola de sapato de defunto e outros artigos milagrosos que produzem os mais surpreendentes efeitos. O jornal traz ainda a maneira de usar um desses artigos milagrosos, que é o pó de lagarto do rabo mole. Abre aspas. O lagarto torrado vivo, em fogueira de tampa de caixão de usurário, é o mais infalível meio para atrair a simpatia das mais indiferentes donzelas. É só aplicar na flor e dar para elas cheirarem. Fecha aspas. Latas de terra de cemitério? Sola de sapato de defunto? Uma mulher foi presa por isso? Para questionar o mínimo, é preciso saber como chegar à conclusão de que a terra era mesmo de cemitério, ou a sola de sapato era de um defunto. Se em 1984 a prisão espetacular de Atanásio trazia até revistas pornográficas como material apreendido, imagine uma mulher nos idos de 1919, tendo que se defender da polícia e da imprensa. Esses casos são tão absurdos como o que aconteceu em Piraquara, em 1984, e também em Guaratuba, em 1992. Outros tantos curandeiros evidentes foram taxados como bruxos e perseguidos pela imprensa e pela polícia. Essa linha editorial não era exclusividade do jornal Diário da Tarde. O jornal O Dia, por exemplo, noticiava um acidente de trânsito em 1929, entre um carro e uma motocicleta. E no final da notícia, o repórter culpava as macumbas da cidade. Ainda em 1929, é publicada a famosa crônica de um terreiro de macumba descoberto em Curitiba. Jornal Diário da Tarde, Curitiba, 12 de abril de 1929. Enquanto Curitiba dorme, as macumbas das sextas-feiras. Prenúncio de noite má, horrorosa, assombrosa. Nosso exotismo egoístico levou-nos a percorrer os bairros afastados da cidade. Bem longínquos, para lá muito além do cemitério, corujas piavam, suindaras rasgavam pano de caixão de defunto. Escuridão, ninguém. Somente as nossas sombras percorriam a montanha-russa das ruelas do subúrbio, que não figuram nas plantas da prefeitura, nem no cadastro da Força e Luz do Paraná. Íamos calados e pensando. Mas um ruído estranho veio despertar as locuções dos nossos cérebros. Pouco a pouco o barulho cresceu, aumentou, avolumou-se mais. Vinha de uma casa iluminada a longe. Depois, o cheiro da muamba incinerada. O eco macabro de um cantochão ininteligível. Paramos, aguçamos os ouvidos, abrimos os olhos. Bem abertos pela fresta larga da porta, vislumbramos uma sala extensa de aterro. Bancos cheios de negros que rezavam. Ao centro, um preto velho. Beiços caídos, carapinha branca, entoava ao som de 2 machetes e um adulfo, que é uma viola pequena semelhante a um cavaco e uma espécie de pandeiro quadrado chamado de adulfe, ambos usados no fandango paranaense antigo. E lá vinha uma cantiga monótona, doentia. Venham todos os senhores mestres, descei, vinde me amparar, que eu sou o mestre de Jurema e Juremá. E os manchetes repinicavam uma toada de marcha fúnebre caipira. Era uma macumba. Em Curitiba, ficamos
transidos de admiração, curiosidade e pavor. Macumba em Curitiba! E o Adolfo bate, alento acompanhando o canto do preto velho. Bum, zig, bum, bum. Era 1h da madrugada. Batemos ponto, um moleque abriu a porta. O que querem? Entrar? Esperem, vou falar ao mestre Marcos. E depois, entrem. Sentamos assombrados nas extremidades de um banco longo e rude. Todos os olhares nos mediam de alto a baixo. Então vimos tudo. Ao canto do salão de aterro, uma panela fumegava sobre um tripé de ferro. Uma velha lentamente, com isocronismo, mexia o canjirão e gritava: Macumba, Catimbó, Xangô! E os negros estrebrilhavam: Xangô, Nosso Senhor Xangô! A fumaça asfixiava, cheiro de alfazema e fumo. O Adolfo doía nos ouvidos. Bum, zig, bum, bum. Uns moleques dançavam em redor da velha negra. Uma dança lasciva, esfalfante, atordoadora. Depois de um belo longo, houve um instante de alegria em todas aquelas faces denegridas, menos nas nossas. Esperamos, não vimos ninguém. Mas os negros estavam eletrizados, olhando fixos para o canjirão. Perguntamos ao nosso vizinho de banco: onde está Xangô? Não vem? Lá na fumaça? Olhamos, só vimos fumaça, a velha e os moleques dançando com mais ansiedade. Momentos após, os negros caíram em letargia, ficaram bambos, muitos tombaram no chão. E o negro velho, mestre Marcos, cantava agora baixinho e babando-se: vem aí, Jesus Senhor, Pai Criador Xangô. Os manchetes emudeceram, o Adolfo também. Também a velha e os moleques. Estávamos espantados. Aproveitamos o silêncio e fugimos apressados. Ouvimos um assobio estridente, corremos. Outro assobio mais forte, disparamos. Quando deparamos o primeiro poste de luz, estávamos quase mortos. E os nossos ouvidos relembravam: Macumba, Catimbó, Xangô, Bum, zig, bum, bum. Enquanto Curitiba dorme, era uma coluna que pretendia mostrar uma Curitiba oculta, que as pessoas não conheciam. Na coluna tinha casos bizarros, como o fantasma do Cabral, um pinheiro da encruzilhada que tinha um tesouro e também um terreiro de macumba. A relação da imprensa com a fé que não fosse a fé católica foi sempre recheada de preconceitos. O que se agrava no caso das religiões de matriz africana ou indígena é a questão racial. As prisões eram comuns para aqueles que se atreviam a praticar tais cultos. Novamente, o Diário da Tarde, na edição de 3 de janeiro de 1934, dá destaque à perseguição de mais uma macumbeira, dessa vez em Atibúrcia, que era acusada de fazer uma pobre senhora, por meio de feitiçaria, vomitar cabelos, pele de sapo e outros detritos. O jornal descreve que o esposo da vítima destacava que aquilo com certeza era a obra de, abre aspas, essas feiticeiras africanas que tanto asco e repugnância nos causam, fecha aspas. O racismo estrutural no Brasil faz com que as pessoas coloquem nesses cultos a figura do diabo, a alcunha de bruxas, feiticeiros. Isso é uma reprodução do pensamento medieval. A violência das linhas dos jornais ganha as ruas e pessoas são perseguidas, agredidas, presas e até mesmo mortas. É importante salientar que a figura do mal absoluto personificado na figura de um ser, no caso, o diabo, é um personagem do cristianismo. Outras religiões não têm essa mesma nomenclatura. Nos cultos de matriz africana, não há nem a figura de um ser que se opõe a Deus. Essa maneira de perceber o mundo levou e leva muitas pessoas à destruição. Afinal, tudo que é diferente é satanizado e, por isso, combatido. No caso de Atanásio, a coisa não foi diferente. O mesmo teor de mistério e tragédia que chamam a atenção da população estão presentes. Para comentar a relação da imprensa com o imaginário popular, convidamos o professor e pesquisador Hertz Wendel de Camargo,
que é doutor em estudos da linguagem e professor adjunto do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Paraná. Ele nos explica como as narrativas fazem parte do dia a dia das pessoas. No caso da imprensa, como as tragédias e o mistério fazem vender mais jornal, ao mesmo tempo em que alimenta o preconceito a partir do imaginário popular. Bom, a gente precisa entender que a imprensa, tá, ela... tudo na mídia, ele tem algumas irrupções do imaginário. Tá? Essas irrupções eu posso dizer assim com muita certeza, até pela minha área de pesquisa e diversos autores também da área de antropologia, de comunicação, a gente considera, né, o mito como um texto básico da cultura. Então, o que eu quero dizer com mito e texto básico da cultura? É justamente quando surge a consciência humana, o mito nasce com essa consciência. Porém, a consciência, quando surgiu, a gente não dominava a fala. Então, assim, o mito ele já pulsava na gente antes da fala, antes da linguagem, antes da gente começar a falar e contar uma história mítica. Então, ele estava no ser, né? Era um mito que, vamos falar assim, que antes do dizer e antes de falar, o ser já pulsava na gente. E o mito é nesse campo do ser, da sensação, da emoção, do nosso inconsciente, do nosso instinto. Então ele opera nesse campo. Aí tá, aprendemos a falar, evoluímos na natureza e o Homo sapiens aprendeu a narrar. Quando ele começa a falar, ele vai colocar em cadeia narrativas. Então é como se as palavras, quando eu conto uma história mítica, elas são só a interface, como você falou, é o signo. Né? Então você tem a palavra, a narrativa aqui, mas que está expressando algo que está no ser do ser humano e que quando chega no ouvido de outro ser humano essa história, vai mexer, trabalhar também com a base ali do ser, da essência, da ontologia ali da formação humana. Então esse processo de hominização, que é o processo de a gente se tornar humano, o mito teve uma parcela muito importante nessa nossa hominização, esse processo daquele bicho se tornar um ser humano, né, que é a evolução humana. Então esse processo, o mito está presente ali. Então, quando nós falamos, voltando agora, atravessando o tempo e chegando na imprensa hoje, a gente percebe que essas irrupções do imaginário, que começou lá atrás com as irrupções do imaginário a partir do mito, ele está presente nas narrativas midiáticas. Então, não quer dizer porque nós estamos nos anos 80, né, que é o caso que você está pesquisando, ou agora nos anos 2023, aqui agora, nesse novo século, nós vivemos de narrativas, vivemos de histórias. Então, e tudo na nossa vida é narrativa. Tudo chama a nossa atenção, quando é bem contado, quando é bem narrado, quando é bem amarrado os personagens, a trama. E aí quando você vê, pegando assim um fio condutor aí da imprensa, quando você vê notícias de tragédia, aí quais são as tragédias que mais chamam a atenção das pessoas, que fazem as pessoas parar o dia a dia delas para prestar atenção numa notícia hoje, por exemplo. Um avião que cai, uma cidade que pega fogo, um terremoto, uma inundação, um furacão. São tragédias, né, que estão relacionadas a calamidades públicas, tá? E essa calamidade pública está muito presente no nosso imaginário. Tanto é que a principal calamidade pública, a principal tragédia que está no nosso imaginário é o dilúvio bíblico, tá? Mas histórias de dilúvio existem em várias culturas, então não é só uma exclusividade cristã, bíblica, nossa, né? Mas é uma narrativa que impressiona. E toda vez que a gente vê uma inundação, um furacão, uma tragédia, né, uma calamidade a partir de uma tragédia de elementos da natureza, cara, nós estamos olhando para uma coisa que não é só uma notícia. Está mexendo com o nosso íntimo, está mexendo com o nosso imaginário. Uma tragédia na mídia é como se fosse alguma coisa assim, tipo um avião que cai. Era um destino de todo mundo cair naquele avião e morrer todo mundo junto, né? É como se tivesse um grande Deus castigando uma cidade com uma calamidade, com uma inundação, com um terremoto. Então existe algo que a gente não consegue explicar e que só o nosso imaginário dá conta desse, eu chamo de pensamento mítico que nós temos. E aí,
quando a gente olha as notícias, por exemplo, né, do que você está trazendo aqui, do Atanásio, né, cara, uma notícia dessa, tá? Só vou abrir um parênteses agora. A gente viu aí ano passado, o começo desse ano, no final do ano passado, uma coisa que chamou muita atenção, que é, falando em podcast, a mulher da casa velha, a casa abandonada lá de São Paulo. Cara, e aí quando a gente olha para aquilo, para essa notícia, para essa narrativa que foi construída pelo repórter lá nesse podcast, muito bem contada, muito bem amarrada, mas é como se fosse um novo mito, um mito reatualizado, onde você tem elementos mágicos, elementos imaginários, você tem a bruxa, você tem a casa abandonada, você tem um grande mistério por trás daquela mulher. Então esses elementos são elementos míticos que sobrevivem na imprensa hoje, sobrevivem na mídia hoje. Então esses elementos míticos estão no teatro, estão na literatura, tá no cinema, tá na televisão, tá no jornalismo. Então quando você traz uma notícia dessa que associa com demônios, com monstros, é esse campo do imaginário, né? Porque além da tragédia, um outro elemento que a gente que atrai muito o olhar é o elemento religioso, e principalmente aquele religioso onde tem o mistério, onde tem a magia, onde tem a bruxaria, onde você traz elementos aí demoníacos. Então são todos elementos aí de um caldeirão cultural que a gente traz, que isso sempre chama muita atenção. E a imprensa é como um abutre, né? Ela sabe que aquilo chama atenção, ela sabe que aquilo vai dar clique hoje, ela sabe que aquilo vai vender jornal nos anos 80, ela vai bater em cima dessa tecla, ela vai ser o mais sensacionalista possível para poder gerar o que a gente chama hoje de buzz, né? Que é esse comentário, esse burburinho no mundo, né? A fofoca é uma outra narrativa também, que a gente adora uma fofoca. Então você tem elementos de fofoca. Então quando a gente analisa, por exemplo, uma notícia como essa, você não pode analisar por um viés apenas, tá? E aí eu preciso invocar, por exemplo, o que a gente chama do pensamento complexo do Edgar Morin, que é um antropólogo francês, que ele fala assim que a gente, apesar do nome pensamento complexo, não é complexo, né? Porque dá a impressão que é complexo, que é uma coisa difícil de entender. Mas o pensamento complexo é quando você utiliza outras formas de conhecimento para entender um fenômeno. Então a gente não pode olhar para esse fenômeno apenas como se fosse um fenômeno extremamente, unicamente religioso, ou um fenômeno unicamente político, unicamente ideológico, unicamente econômico, porque isso envolve a venda dos jornais. Você não pode olhar esse fenômeno por um viés apenas. Então a gente tem que olhar para essa gama de áreas de conhecimento, que cada um vai trazer um fragmento para a gente montar esse quebra-cabeça, o porquê, né? Então é importante você analisar que está envolvido o mito, está envolvido religiosidade, espiritualidade, está envolvido o espanto, a calamidade, a tragédia, né? O comércio, a economia, tem a ver com política. Se você for fuçar, você vai ver que algum político tinha interesse que aquilo fosse noticiado, porque de repente ele vai trabalhar em cima dessa coisa, uma questão de segurança pública, sabe? Então, todo mundo tem um jogo de interesse por qualquer outro fenômeno. Existem jogos de interesse, existem, claro, explicações por vieses de tudo quanto é área de conhecimento para você olhar aquele fenômeno. Então eu olharia, né, eu entenderia essa relação entre mídia e a notícia que você dos anos 80, de 84, como uma coisa por trás daquela informação que vai do jornalismo, né, que leva a informação para o público, por trás dessa prestação de serviço para a comunidade. Tem outras coisas, então o buraco é mais embaixo. Então, na verdade, está querendo vender mais jornal, está querendo alimentar, e ao mesmo tempo que vende mais jornal, alimenta o imaginário das pessoas, acentua o preconceito das pessoas. Então, você pode alimentar o imaginário tanto para o lado positivo como negativo, né? Então, essa notícia vai alimentar o lado mais obscuro das pessoas. Então, se você acha que naquela época você consegue todo esse material e a imprensa foi tão mesquinha, tão abutre, né? Querendo arrancar até a última gota de sangue, né, do jornal, a gente amplia isso muito mais hoje né, na internet, nos algoritmos, etc. Tá? Então, hoje você tem uma inteligência artificial que vai ver aquilo que gera
clique. E infelizmente o que gera clique, o que gera engajamento, né, para mim parece uma hipnose coletiva, é tragédia. Então o que vai parar o Brasil, né, por exemplo, hoje, se essa coisa voltasse novamente, ela ia operar com os mesmos elementos, né? Se acontecesse a mesma coisa de 84 hoje, né, ou ano que vem, 2024, tanto tempo depois, você teria um outro movimento, uma linguagem diferente, mas os elementos que ela vai atingindo, vai tocando no público, são os elementos míticos, arquetípicos. Mas a abertura ia ser parecida. Ia ser parecido. O tom ia ser o mesmo. O tom ia ser o mesmo, tá? Porque é o tom da tragédia, o tom da, né, dessa coisa... E claro, e gerar todo esse sentimento, esse significado em torno da religiosidade novamente, né? Os jornais que cobriam a prisão de Atanásio fizeram várias referências ao Bará, uma entidade responsável pelas entradas e saídas na cosmovisão banto. Seu equivalente na cultura nagô é Exu. Os jornais ainda faziam um trocadilho entre Zé Pilintra, uma entidade brasileira, com Zé Pilantra, de forma pejorativa. Segundo a imprensa, o diabo estava por trás de todos os rituais que aconteciam no terreiro de Atanásio. O professor Hertz nos explica de onde vem a ideia de comparar uma divindade africana ao diabo da religião cristã. Bom, porque assim, o Zé Pilintra, em pontos de umbanda, em cantos, em músicas, né, canções, etc., pontos de umbanda, né, ele é muito associado, tanto é que tem uma palavra, tem um ponto de umbanda que fala assim: saravá seu Zé Pilintra, moço do chapéu virado, na direita ele é maneiro, na esquerda ele é pesado. Então isso já nessa ideia já mostra que é um personagem, uma figura fluídica. Ela está na hora na esquerda, ela trabalha na direita. Então tem hora aí a gente, né, alguns, né, acompanhando assim o trabalho de terreiros. Então a gente sabe que Zé Pilintra às vezes trabalha muito com Ogum, depois trabalha também na linha de Exu. Tem terreiro que considera o Zé Pilintra como Exu, como a linha de esquerda, tá? Mas ele é muito fluídico, né? Tanto é que ele tem várias origens, tem a origem carioca, a origem baiana, né, a origem no Nordeste, mas ele é fluídico, tá? Agora, associação com Exu, justamente porque ele é um trickster, né? O Zé Pilintra é um trickster, que é um arquétipo do malandro, um arquétipo dos personagens míticos que tem assim duas caras, que sabe trabalhar de um jeito com um grupo e outro grupo na comunidade, que ele não é nem do bem nem do mal, mas, né, tem a hora que ele faz umas traquinagens. Então o Exu é um trickster. Então na cultura africana e iorubá, o Exu ele é uma espécie ele é um orixá que trabalha, que transita entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Ele que fica no meio do caminho, ele mora na encruzilhada para não se chegar ao Oxalá, porque o Oxalá ele é uma espécie de mediador do Oxalá. Então, para ninguém ficar chegando no Oxalá e ocupando a vida de Oxalá, isso na mitologia, numa das mitologias, porque os mitos, assim, não tem um mito que é certo, um mito que é errado. Tá? Então, na mitologia africana, um dos mitos é que ele, para não deixar o Oxalá se atrapalhar, porque o Oxalá tinha o trabalho dele e todo mundo queria fazer algum pedido para o Oxalá, fazia um pedido para ele primeiro. Por isso que dava comida para Exu primeiro, tinha que agradar o Exu, para depois pedir né, para poder ter acesso ao Oxalá. Então ele era uma espécie de assistente do Oxalá. Ele era muito observador, ele via todo o trabalho de Oxalá. Oxalá é quem criou os seres humanos, quem assoprou o barro, etc., e criou o ser humano. Então ele observava muito, né? Num outro mito, o Exu, ele um dia ele devorou tudo. Ele devorou os deuses, os outros orixás, devorou os animais. Ele tinha uma fome que não parava, que não tinha, né? Devorou todo mundo da comunidade, devorou os animais, as plantas, tudo. Aí chegou um momento que ele falou assim, não é isso, tá? Então ele regurgita tudo. Então nesse mito de Exu, tudo tem a essência de Exu no mundo. Então por isso porque ele regurgitou. Então ele devora tudo, depois ele regurgita tudo, então tudo fica com a essência exuística, tá? Então é por isso que o Exu, a palavra Exu e algumas explicações de Exu significa esfera, porque Exu devora e devolve todo mundo
né? Ele devora e devolve. Então essa coisa esférica. Por isso que Exu, ele vai sempre ter a lei do retorno, porque esse retorno é essa esfera da vida, do ciclo da vida. Então, por ser esférico, né, de retornar as coisas, o Exu, ele é um trickster. Então ele trabalha com o bem e com o mal. Aí tem outras histórias também. Então tem histórias assim que o Exu ele provocava muito alguns atritos. Então ele tinha lá dois rapazes lá, dois fazendeiros que eram muito amigos. Ele falou assim, tá bom, eu vou tentar provar o nível de amizade deles. Aí ele passa no meio dos dois fazendeiros que estavam capinando com um chapéu. Só que de um lado tinha um chapéu, era de uma cor, né? Vamos falar assim, era vermelho. Do outro lado o chapéu era preto. E aí passa. De repente alguém pergunta, né? Ele aparece novamente, né? Perguntando para os amigos que estavam bebendo, né? Conversando. Tá, você viu o fulano que passou? Você viu alguma figura que passou a cavalo? Sim. Mas que cor que era o chapéu dela? Aí um falava assim, era preto, e o outro era o chapéu, que viu o lado vermelho e falava que era vermelho. Aí ele colocava os colegas para brigar, para provar até que nível que era a amizade desses caras. Então o Exu ele tem essa imagem de que ele era um trickster, ele era um malandro, ele criava, né, atrito entre as pessoas, mas para testar as pessoas, não era por maldade. É porque ele queria provar, né, até que nível, né, até que ponto que as pessoas eram verdadeiras, né, e acreditavam naquilo que elas falavam. Bom, estou dando toda essa volta para você entender de onde que chega o Zé Pilintra com Exu e com o diabo. Aí tem outra pesquisa, entre outras coisas, né, dessa chegada da Europa na África. Então, na região Banto, se associou muito facilmente vários santos católicos com vários orixás. Entre os bantos a gente não fala orixá, entre os bantos é os inquices. Então inquice e orixá é a mesma coisa, só que um é banto e outro é iorubá. Então tanto é que a pombagira ela é um inquice, ela não é uma coisa do iorubá, ela vem da cultura banto que foi incorporada, né, na Umbanda também. Bom, e aí nesses sincretismos, né, entre os santos católicos da Europa e os orixás ou os inquices ali da África, todo mundo tinha alguma associação. Então Santa Bárbara, que era aquela santa que tinha a ver com raio, com tempestade e tal, Iansã. A Nossa Senhora dos Navegantes, né, Iemanjá, e assim foi. Né, o São Jorge era Ogum, né, e assim por diante. Cara, todos os santos católicos tinham um equivalente africano na mitologia africana, na religião africana. Menos aí quando chegou naquela coisa assim, e aí? E esse orixá, que ele é malandro, ele é esfomeado, ele digamos assim, ele gosta de fazer negócios, porque Exu é o deus do negócio, da negociação, né? Ele é o deus da comunicação e do negócio, tá? E do comércio. Tanto é, só para abrir um parêntese, tanto é que no Mercadão Municipal de Porto Alegre tem firmeza para 4 Exus lá no Mercadão, bem no centro do Mercadão. Assentamento, são 4 Exus diferentes, porque é o deus do comércio. Então o Exu, ele é um deus que está sempre na feira, onde tem negociação, onde tem cor, porque a negociação requer o quê? Comunicação, estratégia. Então é esperteza, por isso que é malandragem. Tá? Então, por isso que o Exu está nesse ambiente. E aí associou sincretizou tudo quanto é santo católico com os orixás, os inquices africanos. Aí sobrou um orixá que era faminto, que gostava, né, das mulheres, que criava atrito, etc., que era malandro, gostava de dinheiro. Não tem santo católico nenhum que é assim, cara. Sobrou quem? O diabo. Entendeu? Então, o diabo foi o que sobrou para sincretizar com o Exu. Então começa essa história na África já. Então o Exu, quando chega aqui, essa associação com o diabo já chegou da África já. Já foi associado lá e chegou de lá para cá. E aí, como o Zé Pilintra é um trickster, então a característica do arquétipo trickster juntou com a característica do arquétipo do Exu, e aí você junta os dois, por isso que chega na associação do Zé Pilintra com o diabo. Essa volta toda que eu dei para te contar o porquê que chegou Zé Pilintra e associar com o diabo. Você ouviu na fala do Hertz que ele usa o termo trickster, que nas mitologias seria uma espécie de pregador de peças. Aquele que ensina através das peripécias e que altera o curso dos acontecimentos. O sincretismo, que é uma fusão de divindades de diferentes religiões,
deixou a Exu o arquétipo do demônio. Isso tem implicações muito graves, pois alguém associado ao diabo pode cometer as maiores atrocidades e pode ser tratado como um inimigo. Isso que ouvimos nos casos que trouxemos até agora, do século XIX em diante, é a mesma abordagem que chega até 1984, no caso do Atanásio. Mas, infelizmente, ela não para por aí. No ano de 1992, o desaparecimento de uma criança estremeceu a crônica policial paranaense. Evandro Ramos Caetano desapareceu em abril daquele ano, em Guaratuba, no litoral do Paraná, no trajeto entre a escola e a sua casa. 4 meses depois, 7 pessoas foram presas e teriam confessado que o menino foi morto num ritual macabro. Parte dos acusados era praticante de Umbanda. E é importante ressaltar aqui que a gente não vai falar sobre os desdobramentos desse caso. Para entender melhor essa história, eu recomendo que você ouça o caso Evandro, que é um podcast feito pelo Ivan Mizanzuki, que me deu uma entrevista e que você vai ouvir daqui a pouco. Mas esse crime em Guaratuba foi, obviamente, amplamente divulgado pela imprensa, e da maneira mais escandalosa e intolerante possível. Jornal Diário Popular, quarta-feira, 8 de julho de 1992. Favete revoltado com as bruxarias. O secretário de Segurança, José Moacir Favete, continua revoltado com a brutalidade do crime praticado contra Evandro Ramos Caetano, de 7 anos de idade. Comentou que, se caso a justiça venha liberar os presos, irá soltá-los em praça pública e não poderá se responsabilizar pela integridade física dos mesmos. Disse que Osvaldo, o bruxo, e Vicente de Paula estiveram na serraria onde o menino foi morto em algumas oportunidades para jogar búzios e fazer trabalhos de magia negra. Esse é um trecho de uma matéria publicada no Diário Popular e lido aqui pela Sandy, a nossa produtora. Esse trecho menciona 2 dos acusados: o Osvaldo, que era um pai de santo chamado pela reportagem de bruxo, e o Vicente de Paula. Mas as bruxas de Guaratuba foi uma alcunha dada pela imprensa a 2 outras acusadas, a dona Celina Abage e a sua filha, a Beatriz Abage. A cobertura da imprensa, incluindo TV e rádio, ajudou a acender um barril de pólvora que estourou logo depois das prisões dos acusados. Jornal Diário Popular, quinta-feira, 9 de julho de 1992. A confissão dos satânicos. Mais de 500 pessoas depredaram à tarde a casa do prefeito de Guaratuba, Aldo Abage, cuja mulher e filha estão presas acusadas de serem mandantes da morte e sacrifício do menino Evandro Ramos Caetano, de 7 anos, num ritual de magia negra. Cerca de 70 policiais militares de Guaratuba e cidades vizinhas estão na cidade, mas evitaram confronto com a multidão. Tanto o prefeito como os seus familiares e os dos outros acusados estão jurados de morte em Guaratuba. Já existe uma espécie de comando organizado para eliminar qualquer um deles que se aproxime da cidade. A ordem é linchar. Essa matéria do Diário Popular expressa bem o clima em Guaratuba depois da prisão dos acusados. Entre eles estavam, como já mencionei, a mulher do prefeito, a dona Celina, e a sua filha Beatriz, e também o pai de santo Osvaldo Marcineiro. A presença dele e a existência de um terreiro de Umbanda nessa história influenciaram fortemente a cobertura da imprensa. O Diário Popular, que chamava o Atanásio de Satanásio, era, mais uma vez, um dos veículos mais preconceituosos na cobertura. A Mara Cornelsen, que você já ouviu aqui no 2º episódio, também noticiou esse crime. Ela conta que durante a cobertura, boa parte da imprensa continuava rezando a mesma cartilha que rezou quando cobriu a prisão do Atanásio. Ou seja, apenas reproduzindo a versão repassada pela polícia. Mas, felizmente, existiam algumas exceções.
Tem muito elemento, muita gente envolvida. Aí vai um grupo de elite da polícia, fica, investiga, levanta 1000 suposições e não dá em nada. Tira aquele grupo e enfia lá um grupo de policiais militares. Tira o grupo tigre e enfia o grupo águia. Tá? Parece o jogo do bicho, né? Eles fazem os nomenclaturas, o grupo águia. O grupo águia tinha lá o Capitão Neves, que era um demônio. Cara, já foi morto, também não posso falar muito dele, porque que ele foi assassinado com mais de 30 tiros lá, por causa de uma bronca de terra, também não era flor que se cheirasse, né? Aí ele vai com a missão de que ele tem que resolver esse caso. Aí o que ele faz? Prende todo mundo, pendura todo mundo, pau de arara em todo mundo, choque em todo mundo, porrada em todo mundo. Aí eles saem confessando, né? Só que a Celina e a Beatriz nunca confessaram. Sempre disseram que tinham sido espancados e tudo mais. Nós mesmos da imprensa, quando fomos ver os 5 homens, que os 5 homens foram apresentados para a imprensa, as 2 mulheres não. Eles estavam acabados. Estavam acabados. Dava para ver que tinha sido. Dava para ver que eles tinham sido espancados. Sabe? Mas na empresa na época não se cogitou em falar isso? Você achou melhor não mexer nesse vespeiro? De falar, ó, os caras estão assim no estado temporal, os caras devem ter apanhado. Deve ter apanhado, mas assim, eles vendiam aquela história como tão verdadeira que quem lê esse dia bem feito deve ter apanhado muito, tive apanhar mais, sabe? A Gazeta do Povo, a coragem isso é mérito do Hernani do Roberto Massinhan, o Hernani Vieira Roberto Massinhan, a Gazeta do Povo desmentiu a versão da polícia, começou a fazer matérias dizendo que não era bem assim, que não estava muito certo aquilo. A Gazeta do Povo foi apedrejada. O Diógenes juntou um bando de gente lá de Guaratuba, queriam pôr fogo na Gazeta do Povo, apedrejaram a frente da Gazeta do Povo, porque estava dando informações que desmentiam a polícia, que aventavam a possibilidade de que eles não haviam assassinado aquela criança. Sabe? Então ficou um negócio meio assim, todo mundo meio apavoradão, né? Você vai dizer que não foi, daqui a pouco te matam na rua aí, porque você está desmentindo. Existia uma certa covardia também, sabe? Dos repórteres de peitar a polícia. Eu peitei algumas vezes, sabe? E fui ameaçada de pau de arara, fui ameaçada de sequestro. Aqui, a Mara fala sobre o Hernani Vieira e o Roberto Massigna, jornalistas que mencionamos nos primeiros episódios desse podcast e que também cobriram a prisão do Atanásio. Os dois estariam entre os primeiros a duvidar da versão da polícia sobre a confissão dos acusados no caso de Guaratuba. Quando a gente os procurou para tentar uma entrevista, pretendíamos também abordar esse caso, mas infelizmente eles não quiseram falar. Quem também cobriu as bruxas de Guaratuba foi a Vânia Velt, que a gente entrevistou no 2º episódio. Ela inclusive recebeu um prêmio Écio pelas reportagens. A Vânia foi outra jornalista que remou contra a maré e questionou as versões oficiais apresentadas pela polícia no caso de Guaratuba. Entrei depois, na história eu entrei depois, quando todo mundo já tinha falado, já tinha crucificado, já tinha dito que não valiam nada, que eram assassinos cruéis, né? E então, eu fazendo essas matérias e buscando novos personagens para falar sobre os fatos, né? E provando, né? Porque eu não escrevi o que eu não podia provar. Sim. Aí, médicos, especialistas, peritos começaram a me procurar. Queriam falar comigo, porque eu estava no caminho certo, que era verdade o que eu estava dizendo, e que não era nada aquilo que eles tinham dito, que realmente eles eram inocentes, né? Mas só eles dizerem que eles eram inocentes não bastava, tinha que provar, né? Então a gente foi atrás de provas, né? Na época, como meu marido estava muito mal e estava morrendo mesmo, eu não tinha carro, eu não tinha nada. Era assim, quase uma sem casa, sem terra, sem nada, né? Então os meus amigos começaram a me procurar para ver se eu queria carona para ir até o litoral. Claro que eu queria, né?
Tinha o Batu, que é um delegado, e ele cuidava de crianças desaparecidas, né? Ele lutou muito por crianças desaparecidas e pelas famílias dela. É um homem enorme, né? Daí ele disse assim, precisa de segurança? Eu falei, o que você acha? Daí, pode contar comigo. Então, em lugares muito perigosos, ele ia comigo. E assim a gente ficou, teve um lugar aqui no Atuba. Atuba é para cá, para onde? Perto aqui, né? Atuba onde? Pra cá. Eu sei que nós ficamos ali, eu descobri que tinha uma casa onde as crianças, os meninos eram apreendidos e eles levavam esses meninos para essa casa. E a gente não conseguia entrar na casa, né? Lógico. Mas a gente via que a casa ficava assim num bico assim de terreno e os muros eram altos. E lá em cima, no último andar, ainda tinha janelas pequenas e tudo com grade, sabe? Quer dizer, não era para sair, né? Mas esses meninos eram pegos na rua? Eram sequestrados, né? Na época nós tínhamos 28 crianças sequestradas. Uma onda de rapto de criança, né? Assim, uma coisa, né? E daí, alguns, os pais conseguiram retirar daquela casa, Como é que sabe? vocês descobriram essa casa? Alguém passou a informação? Porque alguém viu, né? Eles entrando lá e a própria vizinhança começou a achar estranha, né? Então o Batu e eu ficamos lá de campana, assim, né? Um tempão. A gente não conseguia ver nem entrar nem sair, sabe? Mas para fazer esse bom jornalismo, a Vânia precisou fazer sacrifícios. Colocar o pé na estrada, correr perigo, questionar. É um tipo de jornalismo que nem todos os repórteres querem fazer. Mas ela fez. O que acontecia? Eu fazia essas matérias, assim, sexta, sábado e domingo, quando eu trabalhava pela manhã, então sexta à tarde eu já estava livre, né? E as matérias mais próximas aqui, eu fazia à tarde. E sábado e domingo a gente ia para lá, né? Quando dava, né? E o nosso jornal era semanário. Então eu ia anotando, ia montando, né, o quebra-cabeça, ia escrevendo, procurando aqui, procurando lá. E esse perito que falou comigo, ele disse assim, tem mais uma coisa, Vânia. Você cozinha? Eu falei assim, adoro cozinhar, eu adoro fazer comida, eu só não gosto de limpar, mas cozinhar eu gosto. Daí ele disse assim, você já fez carne já congelada? Falei, já, infelizmente já fiz, porque é ruim carne congelada, né? O gosto é ruim. Daí ele disse assim, como é que fica? Eu falei assim, a carne vai destourando, né? Vai soltando um líquidozinho. Daí ele disse, era assim que estava aquele cadáver que foi encontrado no mato. Ou seja, ele andou antes numa geladeira. Depois jogaram no mato, né? Então ele foi contando coisas assim. E o que ele contou, que foi uma coisa das mais interessantes, é que como ele fez o laudo, né, cadavérico do encontro do menino, ele tinha tudo aquilo lá no IML, né? E quando ele chegou em casa, 6:30 da tarde, bateram na porta dele, na casa dele, ele atendeu, era um policial fardado que queria que ele desse aquele documento que ele fez do laudo cadavérico. Ele falou, não, eu não tenho isso aqui, isso fica lá no IML, né, eu não trago o documento para casa. Daí disse assim, então o senhor tem que ir lá buscar. Ele falou, eu já tomei banho, já estou de pijama. Daí disse, ordens superiores, o senhor tem que ir. Daí ele se vestiu e foi lá, né? Ele falou, mas para que vocês querem isso? Não sei, também não sei, mas é para levar. Daí ele foi lá, pegou uma cópia, deu pro policial e voltou para casa. De manhã ele ligou o rádio, daí ele percebeu por que eles precisavam. Porque os infelizes que tinham sido presos e que estavam sendo torturados para dizer que foram eles que mataram o menino, eles diziam assim, como é que se matou o menino? Eu matei, como é que ele dizia?
por asfixia mecânica. Você já viu algum bandido dizer que matou alguém por asfixia mecânica? É muito termo policial isso, né? Totalmente Não, estava lá, estava escrito na perícia, né? Que a morte foi por asfixia mecânica. Então ele dizia que ele matou por asfixia mecânica. Aí quando eu entrevistei esse cidadão, eu falei assim, o que é asfixia mecânica? Ele, asfixia mecânica é quando o motor do carro pifa, né? Fazia ideia que estava falando. Eu não tinha nem sabia o que estava dizendo, né? Então, e ele assim, como que foi o corte que você fez? Ele, eu fiz um corte transversal. Poxa! Então eram todas as palavras que estavam no laudo que o doutor Arthur Dricho tinha feito. Eu me lembrei o nome dele. Como eu disse há pouco, o Ivan Mizanzuki é o diretor do Caso Evandro, um podcast que fala sobre o crime de Guaratuba. O trabalho dele mudou o desfecho desse caso. Se você ainda não ouviu esse podcast, eu recomendo muito que você ouça. E entre as muitas análises que o Ivan fez ao longo dos episódios do podcast, ele fala sobre um fenômeno que me chamou muita atenção. É o pânico satânico. Ele é um fenômeno midiático e social surgido nos Estados Unidos na década de 1980. É caracterizado pela histeria coletiva em torno de uma possível conspiração satanista. Aí eu procurei o Ivan para conversar com ele sobre esse fenômeno e tentar analisar o quanto ele influenciou a cobertura da imprensa no caso de Guaratuba e também no caso do Atanásio. O que eu posso te dizer é que o pânico satânico ele está dentro de uma categoria sociológica, antropológica maior, que são chamados pânicos morais. Tá? Os pânicos morais a gente vê muito, por exemplo, os comunistas matam crianças, sabe? Então, comunistas são adoradores do diabo. Casais homossexuais são pervertidos que vão aliciar crianças para serem gays também, porque são todos pedófilos. Então, por isso a gente tem que ser contra casamentos homossexuais. Então, assim, os pânicos morais se elevam disso. A gente viu isso, o Brasil está sendo um laboratório disso já faz uns 6 anos, pelo menos. Você deve lembrar lá quando teve aquela performance, acho que no MASP, em São Paulo, de um ator nu, e daí tinha umas crianças em volta. Sim. E daí começou uma história, né, de que tipo, é só pedofilia, tal. O MPL faz muito disso, né? Então, geralmente a gente vai ver isso por grupos de direita e extrema direita, tá? Com grupos conservadores em geral. Então, essa é uma primeira pincelada. O pânico satânico, em específico, ele foi mais estudado nos Estados Unidos, ele não foi estudado a fundo no Brasil. Existem antropólogos, inclusive, que acham que isso é coisa de americano, que não teve nada aqui. Eu discordo, eu acho que tem, sim, esse fenômeno aqui. Talvez, aliás, talvez não, com certeza com características diferentes daquelas dos Estados Unidos, tá? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos a gente vai ver casos em que quando envolve criança tudo fica pior, tá? Tudo fica pior, assim. Então, por exemplo, tem uma escola no Canadá em que os professores estão abusando sexualmente das crianças porque eles são satanistas. Isso é um caso real, tá, que aconteceu no Canadá. Aqui a gente viu a escola base, entendeu? Com uma situação parecida, mas é outro elemento. O caso Escola Base, que o Ivan menciona, aconteceu em 1994, quando donos de uma escola de educação infantil em São Paulo e alguns funcionários foram acusados injustamente de abusar sexualmente de alunos. Por conta da veiculação de notícias falsas, os envolvidos tiveram suas reputações destruídas para sempre, apesar de serem inocentados pela justiça. Então, assim, tudo que é muito diferente e estranho, o pessoal já começa a desconfiar. Então, nos Estados Unidos, na década de 80, na cultura pop, você vai ter, por exemplo, assim, popularização do heavy metal,
você vai ter RPG, que é uma coisa que começa a crescer muito lá, né? E aqui no Brasil a gente não tem o heavy metal explodindo, você não tem também RPG explodindo, mas você vai ter já alguma preocupação de satanistas trabalhando aqui, tá? De alguma forma. Daí como que o diabo opera? Essa aqui é a jogada lógica dos caras, tá? O diabo vai operar através de outros nomes. Se eu sou cristão, eu acredito no Deus cristão, então eu sou de uma linha muito fundamentalista, eu acredito que o diabo opera de formas escondidas, e daí eu vejo, por exemplo, que tudo que é muito diferente eu já acho que pode ser coisa do diabo. E nesse balaio entra as religiões de matriz africana. Então, por isso que eu acho que no Brasil o pânico satânico ele tem características muito fortes, ele absorve características muito fortes de um preconceito estrutural que já temos aqui, que tudo que envolve cultura negra, e daí a raiz de matriz africana vira um alvo fácil para isso, né? Então, quando eu lembro de ver, sei lá, programas evangélicos na década de 2000, final dos anos 90, em que daí mostrava lá alguém numa igreja falando que alguém está fazendo trabalho contra alguém, sabe? Trabalho é uma coisa de religião de matriz africana. E de repente você descobre que, sei lá, um delegado é evangélico, você descobre que o promotor é evangélico, de igrejas específicas mais conservadoras e mais fundamentalistas. Então, assim, a gente está falando aqui de um fenômeno cultural que ele é muito diversificado, ele mistura muita coisa, então não dá para fechar numa só. É perfeitamente possível que tenha pânico satânico em casos que não envolvem crianças. Por exemplo, né, um caso falando de Brasil, que daí até tem elementos norte-americanos assim, nesse sentido, que foi o caso de uma menina que foi morta em Ouro Preto, acho que nos anos 2000, e ela foi morta num cemitério. Eu não me lembro os detalhes, mas é fácil procurar. Você procura assim, caso ritual magia negra Ouro Preto, tá? E daí os suspeitos foram os colegas delas, e daí, porque a menina ela foi encontrada morta num cemitério e em uma posição de cruz, acharam que tinha sido, e os meninos jogavam RPG. Então daí foi um ritual satânico e foi através de RPG, os meninos mataram ela num jogo de RPG. Essa era a lógica dos caras, sabe? Então daí vem tudo o que é um RPG, olha que coisas do demônio. Então esses casos eles vão trazer tudo isso, tá? A gente vai ver agora nos Estados Unidos, por exemplo, toda a teoria do QAnon, né, toda a teoria da conspiração do QAnon, que é muito forte entre eleitores de Trump, que acreditam, por exemplo, que os democratas têm um culto satânico em que eles matam crianças para usar o sangue delas para qualquer coisa, assim, sabe? Então sempre vai ter esse balaio. Quando não são os satanistas, são os jogadores de RPG, são os caras que gostam de heavy metal, são os comunistas, são os gays, sei lá, na Idade Média eram os judeus, sabe? Você vai ter histórias famosas assim de que os judeus estavam matando crianças e usando seu sangue em rituais escondidos judaicos. Então esse pânico moral, temos que proteger as criancinhas, ele é comum. E no pânico satânico ele só ganha essa característica de esse grupo que eu não gosto, ele adora o diabo, ele faz mal às crianças. Mas ele pode ir para outros casos também, né? O Ivan explica que o pânico satânico sempre teve como alvo aquilo que não era cristão. Ao longo da história sempre foi assim. Aqui no Brasil, os cultos de matriz africana foram e ainda são os principais alvos. E esse imaginário coletivo atinge também a imprensa, que faz parte da sociedade. Os caras que gostam de heavy metal são os comunistas, são os gays, sei lá, na Idade Média eram os judeus, sabe? Você vai ter histórias famosas assim de que os judeus estavam matando crianças e usando seu sangue em rituais escondidos judaicos. Então esse pânico moral,
temos que proteger as criancinhas, ele é comum. E no Pânico Satânico ele só ganha essa característica de esse grupo que eu não gosto, ele adora o diabo, ele faz mal às crianças. Mas ele pode ir para outros casos também, né? Mas geralmente criança vai estar envolvida, tá? Porque daí aflora todos os ânimos, né? Ivan, na tua visão, assim, a imprensa aqui do Brasil, a do Paraná aqui, nos anos 80 e 90, o papel que ela tem ela tem um papel de difusora desse pânico, ou ela simplesmente reflete o que a sociedade estava vivendo, assim, na tua visão? Eu não, acho que não. É a história do ovo ou a galinha, né? Quem que nasceu primeiro. Os jornalistas não vieram de Júpiter, né? Então, eles estão refletindo aquilo que acredita-se da sociedade. E daí pesa um pouco mais na tinta, porque isso vai dar uma manchete interessante, né? Então, as próprias matérias que vocês mandaram ali, é muito curioso sempre. A primeira página, a palavra diabo em vermelho, isso vende, né? Então, tem que fazer. E existe também daí toda uma cultura jornalística no Brasil muito complexa, né, que vem lá com as raízes ainda da ditadura militar, em que o jornalista não questiona muita coisa, né, então, especialmente a autoridade de segurança pública. Então, eles acabam virando muito mais porta-voz do que o pessoal está falando. Então, não existe uma questão muito de questionamento, de investigar, de duvidar. Esse processo é curioso, porque não precisa... Veja, a gente está em 2023, se você for ver o que aconteceu com a Lava Jato, não foi muito diferente, né? Era jornalista republicando o que juiz falava, promotor falava, e não dava muito espaço para contraditório. Isso é complicado. Então, mesmo depois de, 30 anos da ditadura, ainda tem essas práticas, porque você está ali com a matéria quente na mão e você sabe que aquilo vai estourar. Então, existe uma questão de agenda jornalística, existe uma questão de disputa jornalística, e isso para mais variados assuntos. Então, sim, de fato, jornalistas, nesse sentido, acabam reproduzindo e reforçando, né, uma crença e um preconceito infundado nesses casos, mas que não vem do nada, né? O jornalista faz parte da sociedade, assim como o promotor, o delegado, os investigadores, as pessoas, as testemunhas. Na minha linha de trabalho, eu tenho que toda hora ficar pensando que o que uma pessoa está me falando, ela pode ser uma pessoa absolutamente comum, que viu alguma coisa, ou que acha que ouviu alguma coisa, mas eu tenho que estar pensando, quanto que essa pessoa está influenciada por, lendas da época. Sabe, isso eu tenho que ficar fazendo esse filtro, né? Não tem muita salvação aqui, né? No próximo episódio do caso Atanásio... O que rege a cultura negra é seguir o preceito, salvar o respeito, guardar o segredo e manter o axé. É isso, né? A gente faz isto, né? Ali na Praça Osório tem uma outra praça, uma placa que eu gosto muito, do Teotônio Vilela, que diz que temos todos nós, por ação ou omissão, estímulo e incompreensão, a responsabilidade dos fatos da história. Mas aqui anda me marcando bastante é Desmond Tutu, que ele diz que a palavra, ela não somente descreve a realidade, ela cria a própria realidade. E as nossas mídias impressas e televisivas têm criado essa bizarrice aí, sabe? Tem criado aí um monte de estereótipo com relação às religiões de matriz africana, com relação a todas as tradições, com relação a tudo que vem de África. Não é só a religião é o que nos fortalece, é tudo que vem de África. Deixamos aqui o contato do podcast, caso algum dos personagens da época queira dar a sua versão da história, ou alguém se lembre desse caso e queira passar mais informações.
E o contato é o e-mail casoatanasio@gmail.com. Lembrando que Atanásio é com TH. O Caso Atanásio é uma produção da Rádio Parágrafo 2, com o apoio da Meta e do ICFJ. A pesquisa, o roteiro, a direção e a apresentação são de José Pires e Rafa Pires de Melo. A assessoria jurídica do podcast é feita pela advogada Josiane Lorena Peters. O telefone dela é 41 98717 1033. A locução de textos é da Margot Brasil e nesse episódio tivemos também a locução da Sandy Lília da Silva, que é a produtora desse podcast. A gravação, mixação e edição é do estúdio RG. A identidade visual e redes sociais é da H-Design. A ilustração do podcast é do Idovino Cassol, da equipe Bugio. A trilha sonora é do Patrick Matheus e do Rafa Pires Melo. E nesse episódio a gente usou também músicas da biblioteca do YouTube. O Parágrafo 2 é um site de jornalismo independente que existe desde 2015. Nele, você encontra bastidores da prisão do Atanásio, além de reportagens sobre cultos de matriz africana. Acesse www.paragrafo2.com.br. Eu te convido também para seguir as redes sociais do Parágrafo 2, porque lá você encontra mais conteúdo sobre o podcast. E peço também que você siga e avalie o podcast na sua plataforma de streaming